Salve rapaziada, meu nome é Álvaro Locatelli, sou psicólogo e queria trocar uma ideia com vocês e escutar junto a música Atravessei São Paulo do Dus, porque pra mim ela é basicamente o Dus em terapia em cima de uma batida, tá ligado? E eu acho que vai ser bem interessante a gente trocar uma ideia sobre como essa música ela conversa com a psicoterapia, com a psicologia de maneira geral, né? Vou botar aqui pra nós ouvir junto. Tu já se perguntou o preço pra entrar na história? Ou reparou como realizar nos revigora? Lembrou que a cada noite alguma nova mãe que chora. Só quem não tentou voar não sabe como dói embora. Mas tento manter o otimismo mesmo todo dia. Dois jovens sem estrutura tendo filho em pandemia. Minha vida ilusionista dizem que isso é boemia. Eu entreguei tudo que eu tinha pra viver essa porcaria. Sem hipocrisia, sem demagogia. Quantos que a minha idade não aproveitaria? Quantos que a minha história não se entregaria? Eu aceitei que a vida é triste, que às vezes temos alegria. Temos ousadia sem sabedoria. Quantos na minha pele não aguentaria? Quantos que outra pele morrem todo dia só por melanina, só melancolia, Deus olhar por nós e guia. Eu já não aguento essas neuroses, governo que odeia pobre, diabo matando porque tá de farda. Não tô com saco pra esses mano meio snob que acham que é fã meu foco com ego maior que a raça. Eu não tirei a carteira de habilitação, mas eu ouvi um barril de rap e me lembrei que a vida é louca. Eu não te dei um pedaço do meu coração tava em pedaço cansado, tirei sua roupa. Eu atravessei São Paulo pra te ver pelado, pra te ter inteiro. Eu precisava de um band-aid mesmo. É fácil quando tá na prateleira, pra te ver pelado, pra te ter inteiro. Eu precisava de um band-aid mesmo. É fácil quando tá na prateleira. Eu já não sei de nada tem alguns anos. Quanto tempo já perdi pros meus danos. Afogo mágoas, noites rasas, bucanas. Eu odeio os bacanas, não entendem meus planos. Não entendem o ódio dos suburbanos. Porque subimos e porque os tentamos. Pergunta por qual caminho nós chegamos. Veja que nós vencemos porque acreditamos. Me corrompi quando eu cedi um abraço pra arrogância. Nós cresce sem ninguém saber os traumas da sua infância. Até agora que esses traumas refletem numa criança. Vai ser difícil, é um fato, dinheiro traz segurança. Mas quem foi que tirou meus problemas dessa balança? Eu fiz um som de merda, essa merda pagou minhas contas. Ninguém olha pro espelho pois sabe que desaponta. Ver a verdade nua na rua se a vida é outra. Por vezes eu pensei no fim, mas o fim não é saído. Às vezes eu pensava em ti, às vezes recaído. Às vezes era complicado ter a fé mantida. Se der espaço na fraqueza, ela te castiga. Se der espaço pra impureza, ela te enxiga. Se você só olhar a beleza, ela te mastiga. Ela te tritura, viva a vida crua. Eu vi nos olhos do meu filho a inspiração mais pura. Eu atravessei São Paulo pra te ver pelado, pra te ter inteiro. Eu precisava de um band-aid mesmo. É fácil quando tá na prateleira, pra te ver pelado, pra te ter inteiro. Eu precisava de um band-aid mesmo. É fácil quando tá na prateleira. Cara, que música. Nem sei se eu posso chamar de música, na verdade, porque pra mim é uma demonstração de vulnerabilidade e muito sentimento em cima de uma batida. Pra mim é como se o Dus ele tivesse num processo de psicoterapia falando sobre ele, sobre os medos, sobre os danos, sobre a vida dele de modo geral, de maneira metafórica, sabe? Pra mim ele tá em terapia nessa música e trouxe um som. Ela pra mim é uma música muito visceral, isso tem muita beleza pra mim e fala muito com a psicologia, sabe? E aquele monstro que aparece de highlights, ele reforça muito essa ideia pra mim, porque ao mesmo tempo que ele é assustador, cara, ele demonstra um certo grau de vulnerabilidade e me remete muito à parte da letra que ele fala, e agora que esses traumas refletem numa criança, vai ser difícil, é um fato, o dinheiro traz segurança, mas ele fala ali antes sobre os traumas da infância, sabe, que aquilo é refletido numa criança, e possível aquele monstro, ele é basicamente os sofrimentos que uma criança passou, e a gente vê isso na psicologia. Porque a infância é uma fase de desenvolvimento muito importante. É a principal fase do desenvolvimento. Então, quando as coisas acontecem na nossa infância, elas nos impactam muito mais. A gente aprende mais fácil, mas a gente também cria traumas mais fáceis. A gente aprende sobre emoções mais fáceis. Cria, de modo geral, esquemas emocionais mais fáceis. Cria respostas automáticas emocionais mais fáceis. Então, é um momento onde as coisas elas nos impactam muito mais. Isso é muito refletido no adulto. E é isso que parece que ele traz, que muitas coisas que ele passou quando era criança, hoje estão ali. Hoje elas aparecem através dele e nele. E muitas vezes quem que se importa com isso? Porque ninguém quer saber. Então essa música, porra, quando aparece um monstro e ele traz isso pra mim, eu falei, cara, isso aqui é psicologia. E eu fico inclusive animado quando eu vejo isso. E isso se soma ao todo. Porque alguém que tem esses traumas, que esconde, esse cara, ele precisava de um band-aid, e é fácil quando tá na prateleira, porque ele se esquiva, ele foge, porque resolver é ter que lidar, só que ter que lidar dói, sabe?
Então é muito mais fácil você procurar formas de se esquivar. Tem um momento ali pra trás, se a gente voltar no início da música, que ele fala: eu já aceitei que a vida é triste e que às vezes temos alegria. Eu não sei se vocês que estão vendo esse vídeo já chegaram a estar no momento onde tudo parecia muito cinza, tudo parecia escuro, como se você estivesse de fato numa floresta negra escura, que você tinha medo de tudo porque tu não sabia o que ia vir, e sempre quando apareciam coisas elas eram negativas. É assim mais ou menos que se sente uma pessoa no estado de depressão. Ela está desesperançosa, ela acha que a vida é triste, que em alguns momentos tem um pico aqui, um pico ali, mas que eles de fato naquele momento não parecem significar tanto. E aí é interessante a forma como ele aceita que a vida é triste, que às vezes tem alegria. Inclusive é isso que a gente tenta fazer em psicoterapia com o paciente depressivo, é aumentar esses reforçadores positivos. Então é para que pare de ser às vezes a alegria, mas isso é um processo muito, às vezes inclusive doloroso inicialmente para o paciente, porque coisas que ele gostava antes perdem a graça, enfim. E a forma como ele traz isso, somado a muitas frustrações que ele fala na letra, você percebe que é um cara que vai se frustrando, que vai se machucando cada vez mais enquanto vive, e que os momentos felizes parece que eles vão sendo cada vez mais escassos e como é que eu posso dizer, raros na vida dele, onde de modo geral ele está sempre frustrado, sempre triste, como se não estivesse sendo reconhecido, estivesse sem conseguir olhar a uma luz no fim do túnel, sabe? Então ele demonstra alguém que está com aquele filtro negativo da depressão, dentro da música, claro, estou citando a música, e que olha para as coisas de uma maneira mais desamparada. E esse filtro negativo que ele está em cima das coisas fica um pouco mais claro na reta final da música, quando ele fala: se der espaço na fraqueza, ela te castiga. Se der espaço para a impureza, ela te instiga. Se você olhar a beleza, se você só olhar a beleza, ela te mastiga. Ela te tritura. Viva a vida crua. Sabe? E aí ele fala: eu vi nos olhos do meu filho a inspiração mais pura. Então basicamente ele estava tão negativo, só que às vezes isso realmente acontece. Quando você tem um estímulo que ele realmente traz sentido para a sua vida, você passa a ter uma inspiração que ela pode ser pura, como ele disse, que talvez seja o filho. Talvez ele estava assim, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel, sem conseguir ver sentido na vida dele. E a inspiração para a vida dele talvez seja o nascimento do filho, sabe? A inspiração mais pura para a vida dele, porque claramente até os lados positivos, que era a beleza, e os lados negativos ele estava sempre olhando, colocando sempre ele para baixo, como se aquilo somasse sempre para uma desesperança sentida, para um desamparo, até que o filho dele nasce e ele arranjou um novo sentido para a vida. E isso é o que acontece muitas vezes com as pessoas, de modo geral. Quando elas perdem o sentido, o humor, ele vai decaindo e as coisas vão se tornando mais negativas, não importa se antes não eram. E aí elas só passam talvez a ter cor na vida a partir do momento que conseguem voltar a sentir que há algo para se fazer, que tem como contribuir, que elas são úteis de alguma maneira para além de si mesmas. E isso vem trazendo um pouco de... Isso, na verdade, passa a trazer mais cor para a vida delas, e conforme passa o tempo e elas vão se sentindo assim, elas voltam a ter um propósito e um sentido de vida. Esse é o react de hoje. Se você gostou, curte, comenta aí. Ah, mano, pô, faz essa música aqui que eu acho que é interessante tu fazer analogia com a psicologia. Pô, deixa nos comentários, pode crer? Tamo junto, rapaziada. É nóis.